dia, amados irmãos, sejam bem-vindos, que a graça, a paz do nosso Senhor seja sobre todos. Bendizemos a Deus pelo teu amor, pela tua misericórdia, que se renova a cada amanhecer, e diz a palavra que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Por isso nós estamos aqui, né? E podemos entrar por essas portas e adorar e glorificar o nome do Senhor. Eu convido os irmãos a abrirem a sua Bíblia no Salmo de número 147. Salmo de número 147. Louvor ao Deus Todo-Poderoso. Louvor a Yahvé, né? Toda vez que você encontrar aí tudo em letra maiúscula, né? Está se referindo exatamente a Yahvé. Um, 4, 7. Amém? Então acompanhe na sua Bíblia, assim diz: louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel. Sara os de coração quebrantado, e lhes pensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando todas pelo seu nome. Olha que maravilha, hein? Grande é o Senhor nosso, e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes, e dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graça, entoai louvores ao som da harpa, ao nosso Deus, que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar os montes a erva, e dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz dos músculos do guerreiro. Agrada, Senhor, dos que o temem, dos que esperam na sua misericórdia. Louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus, pois ele reforçou as trancas das suas portas e abençoou os seus filhos dentro de ti. Estabeleceu a paz nas suas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Ele envia suas ordens à terra, sua palavra corre velozmente. Dá a neve como lã e espalha a geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio? Manda a sua palavra e o derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Aleluia. Então estamos aqui para louvar aquele que domina todas as coisas. Como disse o versículo 4, não há como você medir o poder, a grandeza, a ação desse Deus, mas cabe a nós adorá-lo, louvá-lo, exaltar o seu nome. E para isso estamos aqui essa manhã, para dar a Ele a glória que é devida. Coloque a sua Bíblia no banco, vamos orar. Altíssimo Deus, bendito e exaltado seja a tua presença. O Senhor que é poderoso sobre todas as coisas, independente, ó Deus, das circunstâncias, independente dos acontecimentos desse mundo, das coisas que ocorreram no passado, as que estão acontecendo em nossos dias, o Senhor continua sendo o mesmo. O Senhor está no seu santo e sublime trono, governando todas as coisas. O Senhor não depende das circunstâncias. O Senhor é o Rei de toda a terra. O Senhor é soberano
e o seu nome é poderoso, e nós queremos glorificar a Ti e exaltar a Tua presença. Que haja paz em nosso coração, ó Deus, que haja paz em nossa terra, que haja paz em nossa nação, assim como, ó Deus, fizeste a Jerusalém, colocando trancas, guardando do homem mau, do maligno. Livra-nos do mal, guarda, ó Deus, a nossa terra, guarda, ó Deus, o lugar onde vivemos, guarda a nossa vida, reaviva a Tua igreja, o Teu povo, para vivermos tão somente dependendo de Ti, confiando no Seu poder, independente das circunstâncias. Senhor, nossa esperança está em Ti, e queremos assim Te bendizer, com cânticos de celebração, engrandecendo e exaltando o Teu nome, louvando pela nossa vida, louvando pelo perdão dos nossos pecados, louvando pela salvação de nossas almas, louvando a Ti, porque bom e agradável é cantar louvores ao Seu nome e exaltar a Tua presença. Sê conosco, ó Deus, falando aos nossos corações, em meio aos cânticos, em meio à Tua palavra, fortalecendo-nos, ó Deus, pois só a Tua presença e a Tua palavra de fato traz solidez às nossas vidas para continuarmos a nossa jornada. Assim nós oramos e entregamos esse culto nas Suas mãos, e desde já agradecemos por tudo, no nome santo de Jesus, amém e amém. Vamos louvar ao Senhor. Hoje os novos adoradores vão estar na condução desse momento, que você possa abrir o seu coração e se desprender para cantar com eles. Eles vão estar conduzindo, mas você está aqui para participar junto, né? O louvor é sempre congregacional, a congregação deve estar junto, abrindo o seu coração, exaltando com cânticos, com palmas, com celebração ao nosso Deus, porque Ele é digno, né, de toda a honra e de todo o louvor. E aqui também o salmista, ele convidou a congregação a adorar e a bendizer, e que você assim possa fazer, no nome de Jesus. Sou Rafael. Tudo que eu mais quero, o meu fôlego Tu és, em Teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo Sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Tuas mãos, confio em Ti, confio em Ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto. Aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. Pai, eu amo Sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Tuas mãos, confio em Ti, confio em Ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde
tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tu és bem-vindo nesse lugar, nessa manhã, Senhor Jesus. Que o Senhor venha olhar para os nossos corações e encontrar aquilo que o Senhor deseja, ó Pai. Muito obrigado por mais um dia na sua casa. Muito obrigado porque nós estamos com os nossos corações voltados, Deus, para o seu trono, voltados, Senhor, para ti, Deus. Que essa seja uma manhã onde o teu Espírito venha ministrar fortemente nos nossos corações. Que essa seja uma manhã que o teu Espírito venha ministrar fortemente sobre as nossas vidas, Pai. Nada somos sem a tua presença, nada podemos fazer sem a tua graça, Jesus. Por isso eu peço, cubra-nos nessa manhã, Deus. Cubra-nos com a sua doce e gloriosa presença sobre as nossas vidas, Deus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Diga nessa manhã, igreja. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou.
nessa manhã, meu amado, minha amada. Recaio de novo em tuas mãos. Obrigado, Jesus. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio em tua graça. Tu és meu porto seguro. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Aleluia. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, Aleluia. acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Aleluia. Tu és bem-vindo aqui, Jesus. Aleluia. Oh. Tu és bem-vindo aqui, Jesus. Antes de entrarmos nessa próxima canção, eu quero convidar você, com as suas próprias palavras, a exaltar o nome do seu Deus. Eu costumo ministrar na minha igreja que o momento da oração, ela nos beneficia, porque a nossa oração não muda o caráter de Deus, isso é fato. O momento da oferta também nos beneficia, porque no final das contas, pela fidelidade, o Senhor, Ele nos abençoa e não nos deixa faltar nada. O momento da palavra também nos beneficia, porque nós que somos transformados pela palavra de Deus, quando nós ouvimos o sermão. Mas agora, um único momento do culto, em qualquer lugar da face da terra, que beneficia a Deus, que o beneficiário é o Senhor, é a hora da adoração. Porque é impossível conduzirmos a adoração para nós mesmos. Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, antes de entrarmos nessa próxima canção, eu quero convidar você, com as suas próprias palavras, com o seu jeitinho, a fechar os seus olhos e levantar o nome do teu Deus. Dizer para Ele o porquê que você vem para a casa dele todas as semanas. Porque às vezes a gente está tão no automático que entra na casa do Senhor, cumprimenta os nossos irmãos e esquecemos das outras coisas. Esquecemos de prestar o culto a Deus. Que independente de um time de adoração, independente de quem está conduzindo a adoração, nós, como membros, precisamos fazer a adoração. Porque a adoração não é para você, a adoração é para o Senhor. Não importa a canção que será cantada, se vai agradar a você ou não, ela tem que agradar ao Senhor. Então adora Ele com suas próprias palavras. Diga para Ele o seu louvor. Agradeça a Ele por você estar aqui. Tu és bem-vindo aqui, Jesus. Tu és o centro da minha adoração.
Tu és o centro da minha vida. Meu Deus, meu Deus. Luz do mundo, viestes à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, Vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde viestes à terra que criaste, por amor ao pobre. Vim para adorar-te, vim para prostrar-te, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, é maravilhoso. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para não saberei quanto custa ver meus pecados lá. Eu nunca saberei, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, és meu Deus, és totalmente amável, és maravilhoso. Vim para adorar-te. Aplauda Ele nessa manhã. Tu és adorado, Jesus. Tu és adorado, Jesus. Não há outro além de ti, Senhor.
és adorado, Tu és adorado. Bendito é o Teu nome nesta manhã, Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim, põe em mim seu coração. Renova-me, renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. porque tudo que há dentro do Meu coração necessita mais de Ti. Aplauda o Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluia. Estenda suas mãos aqui para o altar. Amado Deus e poderoso Pai, nós somos gratos a Ti pela oportunidade de louvar o Teu nome e oramos, ó Deus, pelo grupo, os novos adoradores. Obrigado, ó Deus, pelo trabalho que o pastor Rafael tem feito, juntamente com os nossos adolescentes. E hoje, ó Deus, gratos aqui pela vida de Rafaela, de Ana Luísa, de Bruna. Ó Deus, também quero Te agradecer pela vida, ó Pai, de João. Também Te agradecer, ó Deus, pela vida de aqueles que não puderam vir, ó Pai, hoje por causa de algum compromisso, Senhor, que teve com seus pais em relação à eleição. Deus, toma nas Suas mãos a vida de cada um deles. Mas esse grupo, ó Pai, tem sido de grande importância, e eu Te louvo pela vida de cada um daqueles que aqui tem se dedicado, Senhor Deus, para servir a Ti. Hoje não foram todos que estiveram aqui, mas o que aqui se encontram, eu tenho certeza que fez com todo o coração. Eu tenho certeza, ó Deus, que o desprendimento de Bia, que o desprendimento, ó Deus, de Bruna, que o desprendimento de Maria Luísa, ou de Ana Luísa, Senhor, de Rafinha, Senhor, de João, ó Pai, juntamente com o pastor Rafael, foi de grande importância. Mas, ó Deus, nós colocamos assim, ó Pai, esses irmãos, que já estão, ó Pai, nesse momento, nessa atmosfera, mas que eles entendam que o culto deles não se resume apenas a esse momento, onde eles estão aqui, todo o último domingo do mês, apresentando louvor a Ti. Que eles vivam isso diariamente, que eles influenciem os seus amigos na escola, até mesmo para que possam convidá-los para vir e participar de um culto, do momento do louvor, que eles busquem a Tua palavra, que eles, ó Deus, também possam estar atuantes, seja em outras atividades, como alguns aqui participam da Escola Bíblica Infantil, que venham aos cultos, seja na oração terça-feira, no domingo à noite. Então, Deus, toma diante de Ti, ó Pai, a vida dos novos adoradores. E, ó Pai, muito obrigado
pelo desprendimento, pelo trabalho que o teu servo também tem feito, Senhor Deus, que vai além daquilo que é o seu lado profissional como um professor, mas, ó Deus, procurando também motivar, incentivar, trazer verdades aos nossos adolescentes, para que assim vivam o Evangelho. Não estão aqui para uma apresentação no último domingo, estão aqui para louvar juntamente com a igreja no último domingo, e que esse seja o espírito de todos eles, dos que não puderam estar aqui, como hoje, ó Deus, dos 5 que aqui se encontram, da Bia, Senhor Deus, do João, da Ana Luísa, Senhor Deus, da Bruninha e da Rafaela. Assim eu te peço, ó Pai, no nome de Jesus, amém e amém. Pastor Rafael, mais uma vez, obrigado, Deus abençoe vocês, pode cumprimentar o seu irmão, porque é bom a gente partilhar da graça do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Dando continuidade. Muito bem. Vamos louvar a Deus com as nossas finanças, entregando ao Senhor aquilo que lhe é devido. Alguns irmãos mesmo impossibilitados, de estar aqui, mas mantendo o compromisso, a fidelidade, a preocupação. Eu fico assim admirado às vezes com alguns irmãos, E eles, não, pastor, tem que entregar, meu Deus, não estou podendo, estou ainda acamado, e assim, mostrando a sua fidelidade e a sua generosidade. Se você trouxe de casa, pode vir aqui à frente, e desejar, é claro, eu gostaria de estar recebendo das suas mãos. Glória a Deus. Segura a sua oferta, vamos orar. Pai Celeste, nós somos gratos a Ti, porque temos certeza que de Ti vem o provento para as nossas vidas, mesmo que isso requer, para o sustento, o ganho do nosso salário, requer um esforço, uma dedicação, o trabalho diário, mas Tu és o autor da vida, Tu é que nos concedeste saúde, Tu que nos deste habilidade, uma mente saudável, capaz de absorver os ensinamentos, as instruções, aquilo que adquirimos no treinamento de uma profissão, e assim podemos exercê-la. Reconhecemos isso e apresentamos a Ti a nossa fidelidade, não como quem está pagando por uma bênção, porque como eu disse há alguns instantes, somente pela graça, o Senhor nos dá gratuitamente, mesmo sem nós merecermos, independente se nós somos fiéis ou não, se entregamos o nosso dízimo, o Senhor nos salva pela graça. Mas, ó Deus, eu creio que também o justo vive pela fé, e a fé que temos em Ti, ó Deus, nos dá paz de saber que aquilo que entregamos é tão pouco, diante daquilo que o Senhor proporciona à nossa vida, e cremos que uma vez desprendendo o nosso coração, o Senhor há de suprir as nossas necessidades, e assim conseguiríamos honrar os nossos compromissos. Obrigado, é com esse espírito, é com esse entendimento, e com a alegria de somar no Teu reino, de somar na Sua obra, de abençoar e abençoar uns aos outros. Portanto, ó Deus, receba as entradas que chegam esta manhã na Sua casa, neste culto, como um aroma agradável a Ti, e a nossa vida está sempre em Suas mãos, sabendo que Tu és aquele que cuida de nós, manhã após manhã, com o pão nosso de cada dia, provendo tudo, para que haja paz em nosso coração. Muito obrigado a Deus, amém e amém. Deus seja louvado, o Senhor abençoe a sua fonte de renda, a sua vida financeira. Os adolescentes vão estar acompanhando a Camila. Quero, antes da palavra, fazer aqui um momento de oração, orar pela irmã Dilma. Irmã Dilma, às vezes, senta ali junto com a Marlene, e também agora com a Wallace, nome da sua vovó, Zilda, então é o trio ali da Chacrinha, e aí a Chacrinha é o bairro, tá, irmão? Senão eu pensei que é o trio do Chacrinha. Mas a irmã Dilma, ela em casa não se sentiu bem, teve um mal súbito, ela acabou caindo, não é isso, irmã Marilene? Mas o bom é que os filhos moram ali próximo, mas a irmã estava partilhando conosco, vamos estar orando pela irmã Dilma. Eu peço também a oração pelo Almir. O Almir
tem visitado aqui, a gente está trabalhando, o vizinho aqui, mas ele teve um surto psicótico, está internado no polo, vai ser com alguns homens. Amanhã, como meu feriado de sexta foi transferido para amanhã, eu dou um pulo lá no polo para vê-lo, e aquilo que a gente puder, né, estar também assistindo. Ele é paciente do CAPS, foi através do CAPS que eu conheci o Almir, comecei a, né, tratar um pouco ele, trazê-lo para cá, mas eu observei um comportamento dele um pouco diferente. Cheguei a conversar com uma das psicólogas lá do CAPS essa semana, e ontem eu estava aqui, vim até a casa da Conceição, e ela me informou que ele teve um surto e foi internado lá no polo. Não sei se continua ainda, né? Mas a gente vai estar verificando tudo isso, e é importante que a gente esteja orando, né, por essa questão e outras situações. A irmã Lourdes, ela tem se restabelecido, graças a Deus, né? A Luan esteve aqui no início do culto, que eu falei para ela não se preocupar, ela estava preocupada desde ontem com o dízimo. Pastor, tem que entregar meu dízimo. Eu falei, irmã, calma, eu vou estar fazendo uma visita da senhora essa semana aí, depois a gente vê isso. Mas ela hoje pegou no pé do Aluan e fez o Aluan vir trazer aqui o dízimo dela e deixar aqui, mas graças a Deus ela está se restabelecendo. O trabalho, né, de fisioterapia tem ajudado muito, e eu creio que em breve a irmã vai poder estar aqui conosco. E em meio a esse momento de oração, agradecer também, é um momento de gratidão da irmã Helena, que depois de um período de um tratamento, até na necessidade de fazer uma biópsia, né, em relação ao seu colo do útero, mas graças a Deus, né, Helena? Negativo, não é maligno, e foi assim que Deus abençoou, trazendo paz ao coração da irmã, e motivo para a gente agradecer, né, e louvar a Deus. Então ela queria testemunhar essa bênção, né, partilhando com os irmãos aí essa vitória. Então oremos, porque é assim que nós cremos que Deus concede a vitória, a sua graça, sua misericórdia. Pai amado, nós primeiramente queremos agradecer. A nossa oração é de gratidão, porque a tua palavra fala sobre orar com ações de graça. Nós te louvamos pela vida de Helena. Certamente foram dias apreensivos, Senhor Deus, que gera em todos nós seres humanos, diante de um possível diagnóstico, de uma situação que nos preocupa, mas, ó Deus, a tua serva está em paz, está feliz, alegre. E, ó Deus, a tua palavra diz para a gente se alegrar com aqueles que se alegram. Então, ó Deus, nós estamos aqui felizes por esse resultado, ó Deus, que trouxe paz ao coração da tua filha, Senhor, e motivo para a gente glorificar e exaltar o teu santo nome. Muito obrigado, ó Deus, por essa resposta, ó Pai, trazendo esse alívio ao coração, ó Deus, da tua filha, e assim, ó Deus, dando a ela oportunidade de continuar a sua jornada, caminhando, sempre crendo naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos e pensamos. E diante até mesmo dessa afirmação bíblica, é que nós oramos pelo restabelecimento de Dilma, Senhor. Toma nas suas mãos, ó Pai, que também possam, seja com o amparo dos filhos, com o amparo da igreja, Senhor Deus, e aquilo que for necessário, trazer ali, ó Pai, algo que venha logo entender e compreender um diagnóstico acerca daquilo que a tua serva sofreu, mas tu tem poder para curar e restaurar, assim como abençoou a Helena. Nós oramos também pela vida do Almir, porque temos orado pela salvação deste homem, para a libertação de um homem que viveu escravo, ó Deus, do pecado, dos vícios, do tempo da sua vida, que tem desejado, mas a luta é intensa. Também, ó Deus, tem as questões, as medicações que são necessárias, e agora, ó Pai, ocorreu essa situação, mas repreenda toda ação do maligno, porque, ó Deus, nós sabemos daquilo que se diz respeito ao organismo, à dependência, mas nós também sabemos da astúcia do nosso adversário, e por isso nós se levantamos contra eles, contra todas as armas forjadas do maligno, e repreendemos no nome de Jesus, para que o Senhor o liberte, ó Pai, para que o Senhor salve a sua alma, Senhor Deus, para que Almir possa passar pelas águas, para que Almir possa de fato ter um encontro com Cristo, ó Deus. Eu entrego assim nas suas mãos, ó Pai, a vida de Almir, grato pelo restabelecimento de irmã Lourdes, Senhor, também, nós entregamos nas suas mãos a tua serva, que tem estado ali, com, ó Pai, com a expectativa, né, de retornar, de ter a comunhão com os irmãos.
Obrigado pela sua fidelidade, desprendimento. Abençoe ali sua filha Dione, a Loan, Senhor Deus, que estão juntos, quase que 100% todo o tempo para poder assistir e proporcionar à tua serva ali o cuidado que é necessário. Oramos assim pelos irmãos da igreja, aqueles que talvez não sei, ó Pai, não vieram, tem até um motivo pelo qual não estão aqui, mas que o Senhor, na sua misericórdia e graça, o Senhor que é onisciente, conhecedor de todas as coisas, possa visitá-los com teu poder e graça, curando, transformando e abençoando pelo teu poder no nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus, né? Que a gente possa estar aí atento, né, aos irmãos e dentro da medida do possível, né, socorrendo, prestando um apoio. Isso é de grande importância, tá bom? Nós vamos ouvir a palavra de Deus. Essa semana eu tenho contado aí com a colaboração. Na semana passada eu preguei tanto de manhã e à noite eu acabei forçando um pouco mais, né, na ministração da palavra. Isso me custou caro. Na terça, já com o Sebastião que pôde estar aí dirigindo, conduzindo a reunião, eu na quinta-feira ainda estava bastante rouco. Procurei marcar o médico, mas não consegui, né, com o otorrino para ver direitinho, mas vamos lá no xarope, em algumas partidas, tomar bastante água e descansando um pouco a voz para poder me restabelecer e dar continuidade naquilo pelo qual, né, eu fui chamado. Uso também a voz no dia a dia, no meu trabalho secular, então estou aproveitando esses dias para dar uma descansada, né, na garganta, porque ainda estou um pouquinho rouco e fanhoso, né? Mas fora isso, tudo bem, graças a Deus não tive febre nem nada, estou até bastante suado aqui com a minha careca. Aliás, como que está aí o ar aí? Tá tranquilo? Tá bom aí? Então tá bom. Então eu vou hoje para aí e vou deixar o irmão Wanderson na condução da palavra essa manhã. Vocês vão ter a oportunidade de estar ouvindo. Tem sido um colaborador também junto ao CETEB, né, onde o irmão Lucas tem sido o coordenador, professor, e o Wanderson também é um dos nossos professores aí no CETEB, e eu deixei esse desafio para ele essa manhã, para nos abençoar com a palavra de Deus. Bom, você pode ver isso aqui, ó. Bom dia, irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a vida de cada um de nós. Confesso que estou um pouco surpreso, porque eu conversei com minha esposa e imaginei, olha, hoje o culto vai estar meio vazio, porque é eleição, muitos gostam de votar mais cedo, algumas irmãs têm almoço para preparar, e naquela correria, né? E depois do louvor, quando eu levantei, dei uma olhadinha para trás, a igreja está cheia. Bom, que diferença isso faz? Para vocês eu não sei, mas para quem está aqui na frente, entendeu? Influencia muito. Se as pernas vão tremer ou não, né? Mas quando a gente sobe aqui, independente de quem suba, é para falar da palavra de Deus, não da palavra do homem, porque toda a palavra é dele. Então, gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia aqui hoje, na carta de Tiago, capítulo de número 1, lá no finalzinho da Bíblia. Carta de Tiago, capítulo de número 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 12. À medida que você for encontrando, se você puder se colocar de pé. Tiago, capítulo de número 1, nós vamos ler do 1 ao 12. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida.
Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Uma palavra de oração. Senhor Deus, essa palavra é sua, não é de homem. E aqui diante de ti estão vários corações, Senhor Deus, ansiosos pela tua palavra, pelos teus ensinamentos. Então fala conosco e nos ensine, Senhor Deus, segundo a tua vontade. Que teu Santo Espírito possa falar conosco nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, pode se assentar. Confesso que preparar essa mensagem foi um certo desafio, porque o pastor até comentou da reforma protestante, mas deixou a gente livre, né? Deixou livre. Mas a gente que eu gosto de ler, eu gosto de estudar, eu dou aula no CETEB, então tem coisas que não passam em branco. Eu falei, eu vou pesquisar a reforma protestante aqui, eu vou ler. Sim, tem bastante conteúdo, mas as coisas não saíam de jeito nenhum. Eu falei, peraí, eu dou aula, eu consigo montar um negócio e não sai aqui de jeito nenhum. Em determinado momento eu parei, falei, vou parar um pouco. E depois liguei a televisão e estava passando um noticiário. Interessante que todas as notícias que passaram foram notícias ruins. Violência, guerra, né? A guerra lá na Ucrânia, que está refletindo no mundo inteiro por falta de insumos, por falta de grãos que vende aqui, que vende ali. Tudo notícia ruim. Acabei desligando, falei, pelo amor de Deus, para isso também não, né? Mas só que aí quando eu voltei a meditar na palavra de Deus, quando eu peguei a Bíblia, e aí caiu nesse texto. E aí a minha mente voltou, lá no que eu estava vendo. Aqui fala sobre provas e tentações. Nós somos servos de Deus. Alguém acha que por ser servo de Deus está livre de provas e tentações? Alguém acha que está livre a enfrentar dificuldades? Todos nós passamos por esses momentos. Em momentos pode ser um ventinho, em momentos pode ser um furacão. Mas interessante é por qual ângulo eu vejo essa situação. Porque normalmente as pessoas têm o costume de ver só o lado negativo, né? Meu Deus, mas isso, meu Deus, aquilo outro. Mas tem uma forma diferente da gente enxergar isso, um ângulo da gente ver isso. De pegar essas adversidades e transformar elas em oportunidades, porque tudo que Deus faz tem um propósito. Ele não faz por acaso. Deixa o meu irmão passar por isso, não. Tudo que ele faz tem um propósito. E todo o propósito que ele tem para a vida de cada um de nós é coisa boa. E quanto mais vento forte, mais bom é o que vem por aí. Nós não podemos deixar de que Deus cuida de nós. Porque dificuldades, provações, né, são condições aí externas que nós enfrentamos, adversidades, aflições. E muitas vezes isso pode ser extremamente doloroso. Na maioria das vezes, né? A realidade é que ninguém gosta de passar por provação. Mas será que passar por uma provação é ruim? Aí é o que eu disse, qual o ângulo pelo qual você está olhando a situação? Será que isso é só uma provação, uma adversidade? Ou é um momento para você mudar algo que está acontecendo na sua vida? São oportunidades que nós temos de ser testados, provados, refinados e mudar toda a nossa situação, toda a nossa condição. Tiago aqui, o meio-irmão de Jesus, ele próprio foi um que não creu no seu próprio irmão. Só veio a crer depois da ressurreição do seu próprio irmão. Aí que ele veio a crer e ver que realmente ele era o Filho de Deus. Mas é alguém que no início não cria.
Então, aproximadamente 50 anos depois de Cristo, quando ele escreve essa carta, ele ainda fala aqui no início, ó, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Depois de tudo aquilo que aconteceu com Cristo, houve uma grande dispersão, um grande medo se abateu por todos aqueles cristãos. E Tiago, então, depois desse período, escreve vendo a necessidade de que as pessoas enxergassem o que estava acontecendo e como enfrentar todas essas situações. Aí ele escreve a esse povo. E no versículo de número 2, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato por passarem diversas provações. No início pode até parecer meio estranho, né? Grande alegria por passar por diversas provações, né? A gente imagina. Aí a gente tem que viajar um pouquinho na Bíblia, porque quando a gente vai lá no Evangelho de João, capítulo 16, fala, né? Neste mundo, tereis aflições. Contudo, eu venci o mundo. Agora o versículo começa assim. Eu disse isso para que vocês tenham paz. Cristo estava conversando com os seus discípulos, estava ensinando, só que o trecho, esse é o último versículo desse capítulo, e antes ele estava falando do que ia acontecer com ele. Uma grande tristeza se abateu sobre os seus discípulos. Só que ele falou isso, falando assim, ó, essa tristeza será transformada em alegria. O que ele está falando é, eu vou morrer para que vocês todos sejam salvos. Ele fala lá no verso de número 33, quando ele fala isso. Eu vim para que vocês tenham paz. Então, quando eu falei qual o ângulo pelo qual vocês estão olhando a situação, não é eu vou ser recompensado? De certa forma até vai. Mas nós não podemos pensar de uma forma terrena, mas de uma forma espiritual. Porque quando nós temos, vamos dizer assim, um renovo espiritual, tudo isso se reflete na nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida. Então, precisamos olhar de um ângulo diferente. Ele continua no versículo 3, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. 4, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Interessante é que quando fala de provado, de aprovado, Pedro, lá em 1 Pedro 1,7, se você quiser anotar sua nota, eu vou ler aqui. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro, que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Olha só que interessante, está falando da fé. A fé. E quando Tiago fala que escreve, aqui esse trecho fala de uma moeda que existia, que eles faziam um teste para ver se a moeda era verdadeira ou não, ver se ela é genuína ou não. O que Pedro está querendo dizer aqui? Que esse teste era necessário. E ela faz referência a esse texto aqui. Ou seja, as provações que nós passamos, é necessário nós passarmos. Não que eu queira que você passe não, tá? Mas é a Bíblia que está falando. Nós vamos passar provações, nós vamos passar aflições, nós não estamos livres disso. Mas aí nós vamos lá em Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, quando eu penso nessas adversidades aqui, quando falo de adversidades, meu Deus, quantas aflições, quantas provas, né? Que muita gente fica, meu Deus, eu não vou aguentar. Meu Deus, está difícil. A primeira oportunidade, aqui, quando o Tiago fala, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma, né, que é a ação completa, é transforme toda essa sua aflição, toda essa sua adversidade em crescimento espiritual. É o crescimento mais importante que nós possamos ter na nossa vida. Ela é quem determina em quem nós temos crido. A prova da nossa fé, a provação,
completa aqui, não quer dizer que nós vamos ser assim. Ação completa não é, eu venci, eu consegui. Cristo me levou até o fim. Cristo me sustentou até o final. Ele me segurou até aqui. Aquele momento que a gente acha, meu Deus, eu não vou aguentar. Deus fala, fica tranquilo, porque é o momento que as suas pernas não te sustentarem, eu te carrego. Cair você não cai. Você pode até tropeçar, mas os meus braços estão estendidos para você. Quando Pedro lá, o audacioso Pedro, naquele barco lá, né? Quando eles veem lá, aquele vulto lá, Jesus, de repente eles começam a ficar com medo. Opa, espera aí, no meio do mar, uma tempestade lá, tudo acontecendo, eles veem um vulto, o que você acha que vão achar que é? Jesus fala, calma, sou eu. Sem ver direito, Pedro, é o seu mesmo? De repente vai até com a cara, é o seu mesmo? Ah, pode vir. E Pedro vai. E dá os primeiros passos, quando de repente ele começa a afundar. Aí quando vem Jesus, homem de pequena fé. Crescimento espiritual depende da nossa fé. Em quem nós temos cridos no momento de dificuldade? Quem tem nos sustentado? Qual é a visão que nós estamos tendo de tudo o que tem acontecido na nossa vida? Passamos aí 2 anos terríveis. Tenho certeza que todo mundo aqui passou situação que foi dolorosa. Mas para onde é que nós estávamos olhando? Quem é que estava nos sustentando diante de todas essas dificuldades? Doer, dói e vai doer. Mas tudo o que acontece na nossa vida era para que nós possamos ser trabalhados, refinados e moldados segundo a vontade de Deus. O propósito de Deus é que nós sejamos semelhantes a Ele. Então nós temos sim que transformar as nossas adversidades em crescimento espiritual. Olha uma oportunidade que nós temos. Como falei em João 6, 16, 33. Eu disse isso para que vocês tenham paz. Então não vamos esperar recompensa, mas sim fazer, porque mesmo em meio às dificuldades que nós vamos passar, nós teremos paz. Porque a gente sabe que Ele está cuidando de cada um de nós. Ele guarda debaixo das tuas mãos. Ele não abandona nenhum dos teus servos. Ele tem prazer em nos abençoar. Nós somos os seus eleitos. Nós somos o seu povo. Olha o que Ele faz com Abraão. O filho da promessa, Isaque, o queridinho. Lá em Gênesis 22. Abraão, pega seu filho, vai lá para o monte. Sacrifica ele, oferece um holocausto. E o que Abraão faz? Vai, caminha, quando chega perto do monte, fala para o seu servo, espera aqui, que eu e o menino vamos voltar. A gente imagina, como assim? Eu vou lá sacrificar o meu filho, eu falo que eu vou com ele, vou voltar, o quê? Eu não vou obedecer a Deus? A gente tem um relato todo aqui em Gênesis que fala que Abraão foi, amarrou e estava pronto para sacrificar, quando Deus fala, para. Você me provou. Você me provou. E aí ele manda o cordeiro. As provas não são fáceis. As nossas provas não chegam então nem perto das que Abraão passou. E muitas vezes a gente chora. Vamos começar a olhar de uma forma diferente, olhar por um ângulo diferente. Começar a enxergar qual é o propósito de Deus para a nossa vida. O que Ele tem para nós. Ele quer o melhor. Interessante que esse livro de Tiago, se você vê ele todo, bem curtinho aqui, o centro dessa sua mensagem é: cristãos verdadeiros não ficam parados. Então, se você acha que Deus te chamou para ficar sentadinho num banco, você está enganado. Não tem idade mais não, tem muita coisa, tem muito serviço na obra de Deus, tem muita coisa a ser feita. E é em meio às dificuldades que a gente cresce. A gente não pode ficar acomodado no banco, porque se a gente não faz nada, a gente não passa por dificuldade, não é? Está tudo bem, está tudo tranquilo. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer nos refinar. Deus quer nos purificar. O oleiro quer moldar lá o vaso bonitinho na forma dele. E nós precisamos estar atentos à sua vontade. Maduros e íntegros, né? Manter-se firme sobre pressão.
Manter-se firme sob pressão. A gente enfrenta isso todo dia. As dificuldades vêm e vão. Hoje está bem, amanhã está apertado. Mas se a gente se manter firme com Cristo, saber quem tem nos sustentado, tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Passa hoje, amanhã está bem, depois da manhã pode vir de novo. Mas a paz que nós vamos ter dentro do nosso coração vai nos fazer crer que tudo isso é passageiro. E aos pouquinhos nós vamos sendo moldados segundo a palavra de Deus. E aqui continua. A partir do versículo 5. Aí ele muda um pouquinho o foco aqui agora. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Primeiro ele fala que provações virão, nós não estamos livres disso. Aí depois ele fala, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça. Porque para passar por determinadas situações, nós temos que saber como nos comportar, como agir. Nós temos que controlar as nossas atitudes. Então, quando ele fala isso, nós estamos necessitando aqui, só beber uma água aqui mesmo. Nós temos aqui que entender outra situação. Nós não podemos agir de qualquer forma. Quando ele pede sabedoria, é para que nós possamos saber como agir. É quando ele pega uma outra adversidade e transforma em uma outra oportunidade de fortalecer a nossa fé. E não só isso, outra ainda, produzir também paciência. Que inclusive é algo hoje que tem faltado a muita gente em muitos lugares. Ninguém tem mais paciência com ninguém, mais paciência com nada. Principalmente com tudo isso que tem acontecido. Tem sido cada vez mais difícil lidar com pessoas. Relacionamento é difícil. E pessoas que não têm paciência, então, é mais difícil ainda. Então, quando ele fala tenha paciência, é por quê? Porque a paciência é um fruto do Espírito. E olha que interessante, os frutos do Espírito se manifestam quando a gente tem uma vida de santificação com Deus. Eu não consigo chegar meu irmão e falar com ele que está tendo uma vida santificada. Mas eu consigo observar os frutos do Espírito, que é a justiça de Deus sendo manifestada, porque ele tem uma vida santificada com Deus. Então a vida que eu levo e que as pessoas observam faz diferença. Então a questão é, o que nós daqui de dentro estamos fazendo para ser observado pelas pessoas lá de fora? Porque é isso que elas observam. Se você faz alguma coisa de certo, ele não esquenta muita cabeça. Agora, se você faz alguma coisa de errado, para apontar o dedo, é só misericórdia de Deus. Não é? Ó, fulano é da igreja, fez isso, fez aquilo outro. Não é? Sabedoria. Mas o interessante, nessa sabedoria, nós vamos passar por provações, não tem como evitar. Né? Muitos aqui têm filhos, né? Não precisa levantar a mão não, que só pela expressão eu vou saber. Com certeza já teve pai, já teve mãe, que já deu umas boas varadinhas aí no filhinho ou na filhinha, né? Alguns já deram, né? Então, como eu disse, só pela expressão dá para saber. Tem uns que deu uma risadinha aí, só se segurou, né? Mas o interessante é que o filho apronta, a responsável dá umas varadinhas. O filho para. Mas tem alguns, como a gente costuma dizer, é ligado no 220 volts. Quando você vira as costas, ele vai de novo. O que eu estou querendo dizer com isso? Ele vai parar de fazer para não apanhar, não é isso? Quando ele fala que dessa sabedoria, não é sabedoria para fugir do problema. Não é chegar o problema aqui, deixa eu virar por aqui. Não. É sabedoria para passar pelo meio do problema, enfrentando ele e me fortalecendo com Cristo, fortalecendo aqui a minha fé. Sabedoria para saber lidar com todas as circunstâncias, dificuldades
que nós vamos enfrentar. E não fugir do problema, porque isso não é correto. O correto não é fugir do problema. As aflições que nós passamos, como eu disse no início, é para nos colocar no propósito de Deus. Ele tem um propósito para cada um de nós. Então nós temos que ter essa sabedoria para saber lidar com toda a situação. É uma nova perspectiva que a gente tem da situação. É enxergar e falar, opa, peraí, eu não tenho que fugir do problema. Eu tenho alguém que me acompanha que é maior do que qualquer problema. A diferença é que eu tenho que andar com ele. Ele está sempre disposto ao meu lado. Então é a minha escolha chegar, Senhor, caminha comigo. A grande questão é, eu tenho paciência para saber esperar, passar por cada situação que estou enfrentando? Que eu posso passar por uma situação que dura uma semana. Eu posso passar por alguma situação, pode durar 1 ano, 2, 3, 4, 5. E aí? Eu vou saber esperar? Ou vou querer fazer tudo de acordo com a minha vontade? O tempo de Deus não é igual ao do nosso. Qual vai ser a nossa atitude? Como eu vou olhar para essa situação aqui? Sabedoria para lidar, sem fugir do problema, enfrentando ele, sabendo que na nossa frente tem alguém muito mais forte que nós e maior do que qualquer problema que possa existir. E aí no livro de Salmos 111, se você que não quiser abrir, é só anotar. 111, 10, ele diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ele falou aqui de sabedoria para não fugir do problema. É isso que o Tiago está falando. Aí o salmista vai falar aqui. 111, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E ainda fala, se eu cumpro, eu tenho bom senso. A quem eu estou temendo? A pastor Ana leu o Salmo no início que falou isso também. Temor do Senhor. A quem eu estou temendo? Mas o louvor hoje encaixou em tudo. Cada trechinho de um louvor lá, eu via uma coisinha que estava aqui. Ó, isso se encaixou aqui, isso se encaixou aqui, isso também. A quem nós estamos temendo? É realmente a Cristo? Porque muitas vezes nós nos enganamos. A gente acha que está, mas sempre tem alguma coisinha que a gente quer passar à frente, a gente quer pular. A gente quer fazer de acordo com a nossa vontade. Porque a gente é ansioso. Né? O pastor Rafael falou no louvor, a gente anda no automático. É difícil às vezes a gente parar, opa, vamos parar aqui um pouquinho. Calma. A gente anda tão no automático que muitas vezes a gente quer passar por cima, às vezes nem observa direito que estamos passando até por cima de Deus. E aí ele vira e fala, calma. Calma. O temor do Senhor é um princípio da sabedoria. Nós temos que temer a Deus. A nossa vida tem que estar toda debaixo das suas mãos. É Ele quem nos sustenta a cada dia. Por mais difícil que possa parecer, por mais que possa doer, Ele nos sustenta. Nós temos que estar sempre olhando para o alto. Romanos 8, 28, ainda fala para a gente, vou só passar aqui rapidamente. Romanos 8, 28, olha o que ele faz por nós. Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus tem um propósito para cada um de nós. E Ele age em todas as coisas. Olha só, todas as coisas. Então, tudo que nós fazemos, Ele age pelo bem daquele a quem Ele ama. E Ele nos ama. Mesmo nós não merecendo. Sendo pecadores como nós somos, e mesmo assim nos ama. Nos separou como um povo escolhido dEle.
Só que nós temos que entender o seguinte: agem todas as coisas para bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Nós estamos vivendo de acordo com o propósito de Deus? A gente precisa de vez em quando parar e refletir. Senhor Deus, eu estou vivendo de acordo com o seu propósito? Ou será que eu estou querendo fazer as coisas do meu jeito? Para que a gente tem que parar, dobrar os nossos joelhos. Senhor, como é que eu tenho andado? Né? Como se a gente estivesse na frente do espelho, olhar no espelho, ver. Espera aí, deixa eu olhar para mim mesmo. Como é que eu estou? Porque é só assim que eu posso me enxergar e me autoavaliar. Eu não posso avaliar o meu irmão, nem o meu irmão me avaliar. Eu mesmo tenho que fazer isso. Eu mesmo tenho que me avaliar. Então ele está aqui, de acordo com o propósito de Deus. Ele é o nosso sustentador. O temor do Senhor, ou seja, a firme confiança que Deus está no controle de todas as coisas. Muitas vezes os nossos olhos estão cegos, fechados, a gente não consegue enxergar que Deus está controlando tudo. Mas se nós pedimos a Deus, Deus, abra os meus olhos espirituais, porque a gente vai conseguir ver que independente do que aconteça na nossa vida, Ele está cuidando de tudo. A gente não pode deixar que o sofrimento, as adversidades nos seguem. Eu conheço alguns pastores, até mesmo conversando, até com o pastor Lameu, a gente conversa às vezes e fala, né? Nossa, quantas pessoas depois que tudo isso aconteceu, sumiram da igreja, não voltaram. A gente fala, nossa, o que aconteceu? O que é? Alguns estão caminhando devagarzinho, outros não voltaram mais. O que será que tem passado na vida de cada um deles? Qual a provação, qual a aflição, qual a adversidade? Nós temos que olhar pelos nossos irmãos também, interceder por eles. Porque muitas vezes as aflições que nós passamos, já que nós somos um corpo, uma unidade, tem muitas aflições que nós não conseguimos passar sozinhos. É por isso que a igreja é chamada de família, a família da fé. Cuidem de todos, primeiramente da família da fé. E quantos estão lá fora? E será que eu sei como está o meu irmão? Será que eu sei como está a minha irmã? Onde está, o que está fazendo, o que está passando? Né? Nós da mensagem, pastor, não orou. Vamos orar para a pessoa tal, que está assim, assim, assim. Mas muitas pessoas ainda estão lá fora, passando por aflições. Nós temos que cuidar, como povo de Deus, dessas pessoas também. Nos lembrar delas. Deus nos chama para isso. O propósito dele é cuidar do seu povo. E ainda tem muitas ovelhas desgarradas. Ovelhas que vão se perdendo, precisam ser trazidas de volta, né? E curadas, e tratadas, para que possam estar aqui. A gente fala, nossa, está faltando alguém para ajudar aqui, está faltando gente para ajudar ali. Vai ter pessoas lá fora para fazer isso, que estão precisando de um tratamento. Aí depende de nós. Vamos atrás dessas pessoas? Vamos fazer com que amanhã elas possam estar aqui? Se a gente olhar para o lado, a gente vai ver um monte de cadeira vazia. E a gente pode se lembrar, ó, fulano estava ali, fulano estava lá, fulano estava cá. E onde ela está agora? Que é muito fácil chegar e falar, nossa, ou tem que falar, pastor, visitar fulano de tal. E eu falar, pastor, tem que falar lá naquele lugar lá, falar com aquele outro. A palavra de Deus não separa aqui falando assim, ó, pastor, você vai fazer, só você vai fazer isso. Não. Nós somos uma família, cada um cuida do outro. Fortalecer a nossa fé e ajudar a fortalecer a do meu irmão. Porque como família, a família só está saudável quando todos estão saudáveis. Quando fala em Coríntios lá, quando fala do corpo, da unidade do corpo, fala da boca, do ouvido, se faltar o dedinho do mindinho do pé vai fazer falta. O dedinho mindinho do pé vai fazer falta. Eles têm que estar aqui, porque é o corpo. Então nós temos que cuidar um do outro. Nós temos que sustentar um ao outro. E o Tiago ainda dá aqui 2 exemplos aqui que ele fala. Versículo 9. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde,
porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma o rico murchará em meio aos seus afazeres. Então ele fala aqui do irmão de condição humilde e do rico. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em posição elevada. Só que esse orgulhar-se aqui, gente, não é orgulhar em si mesmo. E quando nós somos colocados em posição mais elevada, quem nos eleva é Deus. Nós não podemos considerar que nós chegamos até determinado local ou posição porque nós somos bons. Nós até podemos ser bons naquilo que fizemos. E temos que ser. Mas quem nos leva até lá é Deus. Então ele fala: o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo. Ou seja, uma flor que hoje é bonita, amanhã ela está murchinha, porque passa o tempo. E assim acontece, não é? Então ele fala: o vento não sopra hoje, amanhã está calmo, não sopra de novo. Então ele fala: o irmão de condição humilde hoje, amanhã pode estar lá em cima. E quem está lá em cima hoje, amanhã pode estar lá embaixo. Qual vai ser a nossa atitude? Como nós vamos nos comportar diante disso? E ele fala: o rico passa como a flor do campo. E o pobre, condição humilde, é o que ele fala, não se orgulhe. Se quando chegar lá em cima, achar que você tem condições de fazer alguma coisa por si próprio. Ele traz isso para mais um cuidado. Um cuidado. Não deixar o orgulho subir a mente, o orgulho subir a cabeça. Porque tudo isso que acontece é para fortalecer a nossa fé e o nosso caráter em Cristo. O nosso sustentador. É Ele quem nos guarda. E esse cuidado que nós temos que ter é que nós devemos sempre, mais uma oportunidade aqui, pegar as adversidades e transformar em uma oportunidade, ou seja, produzir confiança sempre em Deus. Sempre. Não é só de vez em quando. As coisas estão bem? Graças a Deus. É Ele que tem me dado. Hoje está difícil? Graças a Deus. Ele quer consertar alguma coisa, Ele quer me provar. Nós temos que ter confiança nele sempre. É Ele quem nos sustenta. Eu não posso confiar nas minhas próprias forças, no meu próprio conhecimento, ou naquilo que eu acho que eu sei ou que eu posso fazer. É Ele quem me ajuda a cada dia. Infelizmente, isso hoje tem ficado meio de lado, né? Eu falo sempre isso muito no CETEB, que o maior desafio do cristão hoje é ter uma vida devocional, uma vida de palavra, uma vida de leitura, né? Quando eu digo vida de palavra, uma vida de meditação, não uma vida de leitura, não. Já aqui lê, amém, graças a Deus e acabou. Não, vida de meditação. É separar um tempo de qualidade. Senhor, agora eu e o Senhor, vamos sentar aqui. E começar, o que o Senhor quer falar comigo nessa palavra? Separar um tempo de qualidade com Deus. Isso está sendo cada dia mais difícil. Os dias corridos que cada um vive, trabalho, estudo, cuidar de família, e muitas vezes quando a gente se dá conta, o dia já passou. Já está de noite, a gente está cansado. Hoje não vai dar não, Senhor, me perdoa, hoje não deu, né? Amanhã é outro dia. Sabe, quando isso acontece um dia, se eu permito que aconteça no outro dia, no outro vai acontecer a mesma coisa. Porque isso vai virando uma rotina. Por isso que muitas vezes no cansaço, quando eu separo nem que seja 5 minutinhos para Deus, hoje, amanhã Ele me dá força para ter 10. Depois da manhã Ele me dá força para ter 15. Depois para ter 20. Até Ele me fazer enxergar que isso aqui, primeiro, é uma necessidade. Depois é um privilégio. Eu não faço porque eu tenho que fazer. Eu faço porque eu amo fazer. Porque eu enxergo quem Ele é e o que Ele faz por mim. Porque se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui. Essa que é a realidade. Alguém que entregou seu próprio filho para que nós estivéssemos aqui. E muitas vezes nós falhamos nisso. De separar um tempo para Ele.
Esse hoje tem sido o maior desafio. É televisão que liga, é telefone. Hoje, para a gente preparar uma aula hoje, a gente tem que te ligar Zap, tirar a internet do celular, porque às vezes eu estou montando a aula do CETEB, estou montando daqui a pouco o seu celular, toca, mensagem do Zap. Nem o celular para pesquisar eu uso, porque também é um perigo. Porque se você está no celular, você para daqui a pouco, subiu. Quando chega a mensagem, sobe lá a mensagem, você só olha. Aí você fica com o dedinho assim. Aí começa. Quando você vê, já era. Já foi embora. Sua atenção já foi embora. Aí vê Facebook, Instagram. Então esse desafio precisa ser vencido. Você pode ter tudo, seu Zap, sua rede social, você pode assistir sua televisão. Mas nós temos que entender que o tempo de Deus, tempo para Deus, é dele e de mais ninguém. Esse tempo é um tempo de qualidade. Tempo de deixar tudo, de fechar a mente para tudo que está de fora, falar, agora é nós. Eu quero falar contigo, eu quero ouvir sua voz. E esse hoje é o maior desafio. A gente tem que parar, às vezes, e refletir. Eu tenho feito isso? Eu tenho separado esse tempo de qualidade para Deus? Porque isso faz toda a diferença. Principalmente nos momentos de aflições. Porque se eu não tenho uma vida com Ele, compreender que eu estou sendo moldado segundo os seus propósitos é extremamente difícil, doloroso. E muitas vezes eu posso não aguentar. E o interessante é que a gente pode até imaginar, mas eu não aguento. Está muito difícil, pastor não está aguentando, ora por mim. Aquele crente 6 horas. Conhece, pastor? Passa na rua, irmão, onde você está? 6 horas por mim. É tudo isso. Né? Passam 6 horas por mim, é só isso. Lá no livro de 1 Coríntios 10, 13, Paulo fala. 1 Coríntios 10, versículo de número 13. Olha só. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Comum. E Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Então, quando você pensar, de repente, olha, eu não estou aguentando. Essa luta não é acima de você, não. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. E as duas portas. O escape e o pecado. Qual porta você vai abrir? A escolha é sua. A escolha é nossa. Ele mostra o caminho. Agora, para onde você vai caminhar, é uma escolha sua, é uma escolha minha. A gente tem aquela questão, né? Para onde Deus vai me levar? Ele mostra o caminho. Uma porta estreita e uma porta larga. Nossa, as portas largas estão bonitas, todo mundo indo para lá. Né? E tem a portinha estreitinha, né? Todo mundo passando apertadinho. Mas é bem provável que ninguém passe apertadinho, porque do jeito que as coisas estão, se bobear, vai poucas pessoas. A questão é a nossa escolha. Qual caminho nós temos seguido? O caminho da confiança em Deus? Ou o caminho da confiança nas próprias forças? Como Paulo aqui ensina em 1 Coríntios. Nada vem acima das nossas forças. Não sobreveio a vós tentação que não fosse comum aos homens. Comum aos homens. Então, tudo que vem de provação na nossa vida não vai além do que nós possamos suportar. E o livramento está às portas. Qual vai ser a minha escolha, qual vai ser a sua escolha? A confiança em Deus é quem vai determinar para onde nós vamos ir. Nós precisamos estar firmados nele. E aí ele ainda continua aí no último versículo. Número 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. O que isso quer dizer? Porque o cristão que sofre provações
ama Cristo. Então, quando você estiver passando por uma provação, alegre-se por quê? Porque você ama Cristo, meu irmão. Olha aí o motivo da alegria. Você ama Cristo. Porque quando você não ama, quando você não serve, você não olha para Ele, então você não enxerga nada disso. Porque o ímpio espera a recompensa terrena. A gente vê tanta gente aí, nossa, fulano tem isso, fulano tem aquilo, mas fulano não tem a salvação eterna que nós temos. O nosso lar é celestial, não é aqui. Isso não quer dizer que nós não possamos ter coisas boas aqui. Mas a nossa visão, para onde nós estamos olhando, é que vai fazer a diferença. Quando eu disse no início, olha o ângulo pelo qual você está olhando. Não espere recompensa terrena. Não quer dizer que nós não possamos ter, mas nós não devemos olhar para ela, e sim olhar para Cristo, para as recompensas espirituais, que o restante Deus cuida de tudo. Ele provê tudo. Quem foi que durante todo esse tempo que aconteceu essas coisas aí, faltou alguma coisa dentro da sua casa? Duvido muito que tenha faltado, porque Deus não deixa. E quando a gente não tem, Ele providencia alguém, leva lá. Seja o que comer, seja conta para pagar, seja roupa para vestir, não falta nada, Ele cuida de tudo. Feliz é o homem que persevera na provação, que depois de aprovado recebe a coroa da vida diante do tribunal de Cristo. Agora, tem uma questão, Apocalipse 22, 12. Se você puder abrir, abra esse texto, Apocalipse 22, 12. Só um versículo, para a gente fechar aqui. 22, 12. Eis que venho em breve. Preste atenção essa carta, hein? Apocalipse 22, 12. João relatando aí. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo. E eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Olha o peso das nossas atitudes, das nossas escolhas. Eu estou vindo em breve. A minha recompensa está comigo para entregar para vocês. E eu vou dar de acordo com o que cada um fez. A pergunta que eu deixo é, o que cada um de nós temos feito? É algo que é para a gente parar e refletir, o que nós temos feito. Olha o tamanho da nossa responsabilidade. Olha o que nos espera lá na frente. Que a gente passa despercebido diante de algumas situações, não é? Mas a palavra aqui é muito clara. Eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez, o que cada um de nós tem feito, mediante as situações de adversidades. Eu tenho aproveitado as adversidades para transformar em oportunidades e transformar a minha vida? Ou não? Eu tenho olhado só para as dificuldades e tenho sido negativo, só reclamado, Senhor Deus me ajuda. Eu tenho que aproveitar essas situações para ser moldado de acordo com a vontade de Deus. Nós temos que tomar cuidado. Eis que venho em breve. Ele está vindo. E no grande dia, muitas pessoas irão chorar. Meu Deus, por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Nós podemos fazer muita coisa já, agora. Então nós temos que estar atento a isso. Estamos fazendo? Ou vamos esperar mais um pouquinho? Ou está cedo? Ah, pastor, daqui a pouco eu vou estar livre para fazer isso, para fazer aquilo. Tá, pastor? Então você pode contar comigo, daqui a pouco. É porque agora estou meio sem tempo. A gente não pode esquecer de uma coisa. Deus enviou seu próprio Filho para morrer pelos nossos pecados. E tudo que Ele espera de nós é só um pouquinho mediante ao que Deus fez por nós. Qual vai ser a minha escolha? Qual vai ser a sua escolha? O último hino que o pastor Rafael cantou, renova-me em mim,
Senhor Jesus, porque eu não quero mais ser igual. Eu quero ser transformado. Me ajude, Senhor Deus, a olhar para as adversidades e transformá-las em oportunidades, para que eu possa ser transformado num cristão fiel, genuíno e verdadeiro. Aquele que passa por todo tipo de situação, mas vou ter paz no meu coração por saber que Ele está cuidando de mim a cada dia e que Ele nunca me abandona e nunca vai me abandonar. Deus nunca quebra a sua aliança conosco. Quem quebra é o homem. Deus não. E Ele está cuidando de nós a cada dia, a cada segundo. Ele nos guarda debaixo das tuas mãos. Amém, irmãos? Vou fazer uma oração. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor Deus, porque essa é a tua palavra. Passamos, Senhor Deus, muitas vezes por momentos difíceis, momentos de dor, momentos que machucam, Senhor Deus, mas tudo isso é para nos moldar. Tudo isso é para nos fazer enxergar que o Senhor tem um propósito nas nossas vidas, que o Senhor cuida de nós, nos ajuda. E eu te peço, Senhor Deus, olhe por cada um de nós, nos guarde debaixo das tuas mãos, nos dê força, nos dê renovo, nos ajude a cada dia mais a estar dispostos para Ti e para a Tua obra, para que possamos fazer aquilo que o Senhor quer, cumprir aquilo que o Senhor separou para cada um de nós, independente do que seja. Nos guarde, nos ajude e nos fortaleça, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Wanderson. A diversidade gera oportunidade, né? Então, que bom que a rouquidão do pastor gerou uma oportunidade, né? Para o irmão trazer essa palavra abençoada de direcionamento para a nossa vida, né? Riquezas aqui em Tiago, que é um convite sonoro à fé. E aí Tiago vai dizer que a fé sem obra, ela é o quê? Ele é morto. Que Deus nos ajude. E o justo viverá pela fé. Ele é como árvore plantada junto ao ribeiro das águas, Salmo 1, né? Que no devido tempo dá o seu fruto, ou seja, aquele que medita na lei. Aí Jeremias 17:8 vai dizer que a sua raiz se estende, né, a corrente das águas, e mesmo quando vem o calor, ele continua frutificando. Então esse calor fala que é das adversidades, das pressões que passamos na vida, que servem também como um processo, né, pedagógico, Deus nos ensinando, Deus nos poldando, e que a gente possa sim produzir frutos, porque a árvore ela precisa também da podagem, né? Então, louvado seja Deus pela palavra que nos edifica, que nos chama a atenção para uma vida de frutificação, mesmo na adversidade, mesmo quando está calor, mas se estamos presos em Cristo, ainda assim nós vamos dar frutos. Vamos ficar de pé. Obrigado aí, irmão Wanderson, pela palavra. A fé ela precisa dessa ação, né, contínua, correspondente, porque senão ela é morta. Dependente do que você esteja passando na sua vida, mantenha a sua fé em Cristo, medite na palavra do Senhor, e como o irmão disse, peça a Deus sabedoria, para que a gente possa lidar nas adversidades. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu, não é o nosso propósito não, né? É o propósito de Deus, né? Glória a Deus. Estenda as suas mãos. Nós já oramos pelos pedidos. Pois não, irmão Nilce, pode falar, desculpa, baixa rapidinho. Seu esposo? Sim. Amém. Qual o nome dele? José Luiz. Então foi um motivo, né, bom para a gente abaixar a mão, agora levantar de novo. Senhor, a tua serva, ela testemunha de algo que aconteceu na sua casa. Trata-se de um livramento. O Senhor poupou, o Senhor guardou, o Senhor viabilizou pessoas para que o seu esposo, José Luiz, não viesse a Deus a ter um problema maior dentro dessa queda. Louvado e adorado seja o teu nome. Bendito e exaltado seja a tua presença, que guarda, que poupa, que livra do mal. Que seja acontecimentos como esse também para despertar o coração
de Zé Luiz, de toda a casa, assim como Neuci está aqui sendo grata a Deus pelo cuidado que o Senhor teve para com seu esposo, e que ele mesmo também assim veja esse cuidado, essa ação de Deus, porque o Senhor providenciou para ele o livramento, e nós glorificamos a Ti, e que também nos seus lábios possam ter esse mesmo louvor. Obrigado a Deus por essa manhã, obrigado pelos momentos de louvores, obrigado Deus pela exposição da Tua palavra, que vem nos despertar para uma vida de frutificação, mesmo quando vem as adversidades, mesmo quando vem as provações, porque o justo ele vive pela fé, mas essa fé ela gera uma ação contínua, porque a fé sem obras ela é morta. Então Deus dê-nos sabedoria para lidarmos com as mais diversas situações, e mesmo quando tiver o período quente, o período de calor, como disse lá Jeremias, uma vez que as nossas raízes se estende a corrente das águas, que é Cristo, e nos apegamos em Cristo, como o teu servo falou, é Ele que nos faz vencer a cada dia, é Ele que nos faz transpor os obstáculos, as adversidades e os problemas da vida, e assim, ó Deus, seremos galardoados pelo Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pelo sustento, pelo fortalecimento, porque a fé vem por ouvir a pregação da Tua palavra. Leva-nos agora, ó Pai, em paz, nos dando o restante de dia abençoado. Alguns já cumpriram o seu papel quanto cidadão, outros irão assim cumprir, mas, ó Deus, nós oramos por essa nação, nós oramos por esse país, pedimos: livra-nos do mal, livra-nos da violência, livra-nos da ira, livra-nos do ódio, livra-nos do homem mau, livra-nos, Senhor Deus, de todas aquelas coisas que causam divisões, ó Deus, discórdias, e deixando o nervo à flor da pele. Senhor, nós pedimos a sua misericórdia sobre a nossa nação, nós pedimos o seu amor, para que o Senhor assim se derrame, e nós, quanto igreja, tenhamos a sabedoria, em dias de conflitos, em dias de adversidades, a igreja tem que prevalecer com aquilo que se diz, um dos frutos do Espírito Santo, que é o equilíbrio, a moderação. Então, Deus, que possamos ser pessoas que tenhamos moderação, equilíbrio, e assim, ó Pai, a paz, apregoar a paz em dias difíceis, é a nossa oração, e contando sempre com a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo sejam sobre todos. Amém e amém. Tenha um bom dia, um bom domingo, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Só irmão Francisco.